Boa noite, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Hoje vamos continuar a leitura da ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Procurador-Geral de Justiça. Estávamos falando sobre o foco, né, da atenção seria sobre a ordem social, né? Se trata do SUS, da saúde, da aposentadoria, da previdência social, né? Da educação e ao ver na internet procurando assuntos sobre o artigo 195 a 283 da Constituição Federal, nós achamos esse julgado aqui, né, interessante. E após essa ação direta de inconstitucionalidade, foram modificados alguns artigos e algumas diretrizes sobre a Previdência Social, inclusive sobre a aposentadoria. Então ele é um julgado que ele sistematiza vários tipos de matérias e já regulamenta alguns outros procedimentos que tratam sobre a matéria, né? Sobre interesse, sobre a égide dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então houve a decisão, então modificou vários tipos de artigos, né? Que foi uma ação direta, né? Então modificou a Constituição mesmo, né? Bom, eu parei aqui no onde fala da Advocacia Geral da União, né? Que a Advocacia Geral da União apresentou manifestação no mesmo sentido que estão assim uma emenda. Ambiental, Resolução CONAMA número 458, que regulamenta o licenciamento ambiental em assentamentos de reforma agrária, preliminar. Não cabimento de ação direta de inconstitucionalidade em fato de ato de natureza secundária. Precedentes dessa Suprema Corte, a exigência constitucional de prévio estudo de impacto ambiental restringe as atividades de significativo potencial de impacto ambiental, hipótese abrangida pela resolução impugnada. Não se vislumbra incompatibilidade constitucional da previsão de licenciamento significado para assentamentos de reforma agrária, que não gerem significativo impacto no meio ambiente. Então vamos só reformular para quem perdeu o vídeo que não acompanhou. Foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma resolução do órgão fiscalizador da reintegração do assentamento, né, de terras improdutivas no Brasil, chamado CONAMA, é uma instituição federal, é uma autarquia que regula, né, essa matéria, junto com o IBAMA, tá? O IBAMA regulamenta o estudo ambiental, né? E essa resolução facilita esses assentamentos com uma forma simplificada de licenciamento ambiental, sendo que só precisa de um breve estudo, não precisa de um estudo como o EIA-RIMA, né, que é um estudo de impactos ambientais, né, e precisa de um licenciamento, de um estudo do solo, de um estudo do impacto bem detalhado, e isso ele retira, essa resolução CONAMA retira. O Procurador-Geral da República interveio, né, com uma ação direta de inconstitucionalidade, e o advogado-geral da União diz que não cabe essa ação direta, porque por causa disso que está falando, tá? Incompatibilidade constitucional na previsão de licenciamento simplificado para assentamentos de forma agrária que não gerem significativo impacto no meio ambiente. Fala que como não tem um grande impacto, não precisa desse estudo, não precisa do IBAMA, esse seria o mérito da causa, né? Só que aqui ele ensina vários outros tipos de ensinamento, além do direito coletivo, né, dos invasores, né, trata de uma questão sensível, que é o esbulho, né, do terreno, trata também aqui do impacto ambiental, né, do licenciamento ambiental, e é isso que eles estão falando. Ele diz que o advogado-geral da União diz que pondera os princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente e função social da propriedade. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e no mérito pela improcedência do pedido formulado pelo requerente. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, requereu seu ingresso como amicus curiae, que foi admitido. A informação sustenta em síntese. O modelo de licenciamento anterior da Resolução CONAMA 458 partia de premissas equivocadas em relação à política de reforma agrária, tendo se revelado ineficaz
A proteção ambiental é ocasionada morosidade excessiva à criação de assentamentos. A supervisão da Lei 2.651 de 2012 e o estabelecimento de normas específicas destinadas à regulação ambiental de imóveis rurais tornou injustificada a exigência de que a regularização ambiental fosse realizada no bojo do licenciamento ambiental. A superação do modelo anterior não ocasiona qualquer prejuízo ambiental, pois as atividades e empreendimentos realizados nos assentamentos de forma agrária serão objeto de licenciamento ambiental desde que potencialmente causadores de impacto ambiental, tendo sido explicitamente mantida a possibilidade de que os órgãos ambientais competentes exijam o licenciamento ordinário pelas mesmas razões. A revogação da resolução CONAMA nº 307 de 2006 não constitui retrocesso social nem implica na proteção deficiente do meio ambiente. A pretendida restauração da exigência de licenciamento ambiental para projetos de reforma agrária ofende o princípio da proporcionalidade, visto que tal exigência não é adequada à necessária proteção ambiental, além de ocasionar grave impacto social. Novamente, o Procurador-Geral da República entende que precisa do licenciamento ambiental. O Advogado-Geral da União ele está a favor do INCRA e do CONAMA, informando que tem que ser simplificado, porque os assentamentos vão demorar a sair e precisa de uma agilidade, né, para realizar coleta de água, esgoto e luz, ou até mesmo, né? Então ele é a favor da invasão rápida, do esbulho rápido. E diz que em seu parecer a Procuradora-Geral da República reitera os seus argumentos em parecer assim comentado. Funcional ambiental, ação direta de funcional, resolução 458 do CONAMA. Licenciamento ambiental em assentamentos de forma agrária, cabimento da ação. Violação dos princípios ambientais de prevenção, vedação de retrocesso, proibição de proteção insuficiente, afronta a exigência de estudo prévio de impacto ambiental. É cabível ação direta de inconstitucionalidade contra a resolução do CONAMA, dotada de densidade normativa de normas de caráter primário. Violam os princípios constitucionais de prevenção, da vedação do retrocesso, da proibição da tutela insuficiente e a exigência de prévio estudo de impacto ambiental, a fragmentação do licenciamento ambiental para assentamentos de forma agrária e simplificação dos procedimentos. Parecer por conhecimento da ação e procedência do pedido. É o relatório. Então ele já decidiu, ele anexou, né, o advogado-geral da União já havia anexado um parecer de algum outro procurador que era a favor, né, da retirada do trâmite do licenciamento ambiental para assentamentos de forma agrária e tudo mais. Senhor ministro Edson Fachin, agora vem o voto do Fachin, que é o relator. Preliminarmente necessário enfrentar a alegação de não cabimento da presente ação direta. De fato, há jurisprudência no sentido de que as resoluções do CONAMA não desafiaram o controle concentrado, pois seriam atos normativos secundários, sujeitos apenas ao controle de sua legalidade. Penso, porém, que a ofensa alegada aflige diretamente a Constituição e não a mera exorbitância do poder regulamentar. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, é órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, previsto no artigo 6º, 2 da Lei 6.981, sendo sua competência normativa, por meio do qual editou a resolução ora impugnada. Previsto no artigo 8º, primeiro, para estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedida pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. Como se vê, a norma limita-se a instituir a competência, sem estabelecer os critérios para o exercício. Essa é uma função normativa, que não se confunde com a função regulamentar, tal como se decidiu a DEI 4.134, referente à resolução da Anvisa, que proibia a comercialização de produtos fumígenos. O acordo foi lamentado. Ementa ação direta de constitucionalidade, pedido de interpretação conforme a Constituição, artigo 7º, 3 e 15, enfim, da Lei 9.732 de 99, redução da diretoria colegiada da Anvisa, número 14 de 2002, proibição da importação e da comercialização de produtos fumígenos, derivados do tabaco, contendo aditivos. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, resolução setorial, função normativa das agências reguladoras, princípio da legalidade, cláusulas constitucionais da liberdade, iniciativa e do direito à saúde, produtos que envolvem risco
A saúde, competência específica e qualificada da Anvisa, artigo 8º, do primeiro 10 da Lei 9.782 de 99, jurisdição constitucional, deferência administrativa, razoabilidade, convenção, quadro sobre controle de uso do tabaco, improcedência. Ao instituir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Lei 9.782 de 99, delineia o regime jurídico e dimensiona as competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Autarquia especial. A função normativa das agências reguladoras não se confunde com a função regulamentadora da administração, artigo 84 da Lei Maior, tampouco com a figura do regulamento autônomo, artigo 84, 6, 103b, parágrafo 4, 1º e 237, Constituição Federal. Competência para editar atos normativos visando a organização e fiscalização das atividades reguladoras. Insere-se no poder geral de polícia da administração sanitária. Qualifica-se a competência normativa da Anvisa pela edição do exercício da regulação setorial sanitária de atos gerais e abstratos de caráter técnico, necessárias à implementação da Política Nacional de Vigilância Sanitária, subordinados à observância dos parâmetros fixados na ordem constitucional e na legislação setorial. Precedentes: AD 1668, relator ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, relator ministro Dias Toffoli. Relator ministro Teori Zavascki, relatora ministra Rosa Weber. Improcedência do pedido de interpretação conforme a Constituição do artigo 7º, parágrafo 15, parte final, da Lei 9.782 de 99, cujo texto unívoco em absoluto atribui competência normativa para a proibição de produtos e insumos em caráter geral e primário. Procede também do pedido alternativo de interpretação conforme a Constituição do artigo 7º, 3 da Lei 9.782 de 99, confere à Anvisa competência normativa, condicionada à observância da legislação vigente, credencia-se tutela de constitucionalidade em abstrato ao ato normativo qualificado por abstração generalidade, autonomia e imperatividade, cognoscibilidade do pedido sucessivo de declaração da inconstitucionalidade da resolução da diretoria colegiada da Vigilância Nacional Sanitária, ministra Rosa Weber. O ato questionado foi editado no exercício dessa competência normativa, sendo dotado de caráter geral e primário, pois apenas a resolução do parâmetro infraconstitucional para a elaboração dos licenciamentos e assentamentos para a reforma agrária. A única regra legal sobre a questão é uma regra de competência, sem outras restrições formais ou materiais que eventualmente pudessem limitá-la. Anotando a inexistência de uma agência específica para a proteção do meio ambiente, tal como a Environment Protection Agency, EPA, nos Estados Unidos da América, Gabriel Wedge esclarece que o CONAMA, embora não tenha poder de polícia fiscalizatório repressivo, é dotado de poder normativo, no qual se resume a explicitar conceitos legais, mas como no caso do licenciamento, determinar as balizas do instrumento afirma. Salienta que as peculiaridades das relações administrativas disciplinadas por determinado ente estatal poderão exigir maior liberdade da normatização, de acordo com a direção legal e as características do setor regulado, como isso ilustra a maior amplitude do poder normativo das agências reguladoras. O mesmo ocorre na seara ecológica, onde a realidade demonstra que a complexidade e a rapidez da evolução tecnológica dos riscos a ela inerentes demandam dos agentes públicos celeridade, flexibilidade e conhecimento técnico para desempenhar sua obrigação funcional de proteger e preservar o meio ambiente. Desse modo, o CONAMA poderá descer os detalhes técnicos, que ao legislador ordinário se revela impraticável. Assim, tal qual o poder normativo das agências, a resolução impugnada, editada no exercício da competência artigo 8º, 1º da Lei nº 6.938, é ato normativo primário, dotado de generalidade e abstração, suficiente a permitir o controle concentrado de constitucionalidade. Esse nome é cabível à presente ação direta, o qual posso analisar no seu mérito, que não obstante entendo deve ser julgado improcedente. A concepção estática do direito não dá conta dos desafios contemporâneos, especialmente no tocante dos institutos de direito privado, constitucionalizado em 88. É assim que a propriedade e sua função social são insignificantes. Os significados não
são permanentemente densificados, dada sua porosidade, revelando sempre a necessária mediação do legislador e do intérprete, e a realidade que lhe fornece os dados necessários à sua conformação histórico-temporal. Há tempos, aliás, afirmei que o grau de complexidade hoje alcançado pelo Instituto de Propriedade deriva da complexidade das relações sociais, a função social da posse e propriedade contemporânea. Segundo o requerente, Procuradoria-Geral da República, a norma questionada ao estabelecer critérios diferenciados e aparentemente simplificados para o licenciamento ambiental dos assentamentos de reforma agrária feriria o princípio de prevenção constante no artigo 225 da Constituição Federal, e a exigente de estudo prévio de impacto ambiental previstos para o primeiro inciso 4, além da vedação do retrocesso e princípio da proteção do deficiente. Eis os termos do parâmetro constitucional. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, opondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo primeiro. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 4. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, que se dará publicidade. Com efeito, assenta inicialmente a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, já reconhecia tantas vezes por este Supremo Tribunal Federal, nas sempre densas palavras do ministro Celso de Mello, citando renomada doutrina. Os preceitos escritos no artigo 225 da Carta Política traduzem a consagração constitucional em nosso sistema de direito positivo de uma das mais expressivas prerrogativas, asseguradas às formações sociais contemporâneas. Essa prerrogativa consiste no reconhecimento de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, vou parar por aqui, depois a gente continua, né? Pelo que eu vi, deu uma guinada aqui, o ministro está dando procedente, né? Tá dando improcedente a ação de inconstitucionalidade, falando que o CONAMA e o INCRA podem legislar sobre isso, sobre essa matéria, né? Que facilita o licenciamento ambiental para assentamentos de terra, né? E pasmem, né? Que com essa decisão, mas é o entendimento do magnânimo, né? Tem grande notoriedade, conduta ilibada e conhecimento jurídico, né? Notável conhecimento jurídico. Ele bota contra, né, a ação de inconstitucionalidade, e vamos ver o que os outros ministros vão falar, né? Ele é o relator, são 3 ministros, eles vão votar aí a favor ou contra. O que focou aqui foi o mérito, né? Realmente o artigo constitucional afetado e discutido, esse artigo 225, que ele sim trata da ordem social, mas aqui de forma coletiva, né? Que ele fala do direito ao meio ambiente, bem comum ao povo, qualidade de vida, né? Poder público preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Então ele tem muito a ver, né, com a ordem social, né? Já que o meio ambiente é a essência, a natureza é a essência da nossa própria existência, não é mesmo? Então, mas eu acho que o mérito não chegou, né, no esbulho, nessa parte de propriedade, defesa da propriedade, o mérito habitacional, o mérito de fraude ou qualquer outro tipo de mérito foi focado, né? Uma vez que o pré-questionamento chegou às vezes o Supremo ele não vai julgar, né, esse tipo de coisa, ele vai julgar somente, né, a norma, preceito fundamental que foi ferido ou através de recurso especial, né, o artigo constitucional que foi afrontado, a norma federal que foi afrontada, e aqui seria mais ação direta contra, né, o meio ambiente mesmo, né? Então, chegou a competência, ele recebeu, o relator recebeu, né, e vai julgar agora, afirmando que, pelo menos o relator está falando aqui, assim como a Anvisa cuida dos medicamentos, pode legislar
sobre, né, assunto, retirar remédios, o, o IBAMA, o CONAMA, o INCRA podem legislar sobre e podem também normatizar, simplificar, né, uma vez que estão defendendo o meio ambiente, não é mesmo? Aqui ele não botou o mérito quais são as razões, né, do assentamento, né, nem um pouco também não foi julgado, não foi posto no mérito, né, o procurador-geral deu entendimento só sobre esse tipo de ato inconstitucional da formulação do decreto do CONAMA, né, do ato normativo do CONAMA. Ele não botou aqui, né, exatamente quais são os fundamentos, quais são o pensamento, qual a crença do pessoal que está esbulhando, nem do proprietário de terra, né? Não entrou nesse mérito, nessa ação direta de funcionalidade. Então ficou somente, né, a utopia, a fábula do princípio funcional na propriedade, função social da propriedade e o meio ambiente, né? Não chegou no mérito mesmo na discussão do que seria, qual seriam os planos do esbulhado, se imagina a Advocacia Geral da União está querendo diminuir o prazo, né? Da, não sabe qual seria o pensamento deles e qual seria a real suas intenções. E deve ter sido feito um outro tipo de. Deve estar em trâmite, né? Nesse processo mesmo, que deu esse entendimento, esse fundamento para a ação direta, mas não foi discutido. Aqui somente o princípio mesmo, né? Quebra do princípio constitucional, né? E interpretação aí, axiológica aí do artigo 225. Vamos ler mais, vamos ler até o final para verificar qual foi o veredito mesmo. A gente tem que tomar por base todo tipo de informação que eles falam aqui. Tem um certo fundamento, sincronizar, sistematizar com outras matérias. Eu já imagino, por exemplo, aqui uma discussão sobre propriedade, sobre posse, né, do direito civil, uma vez que é um assentamento, né, esse assentamento ele não foi, pelo visto, ele não foi designado pelo governo, foi invadido e virou assentamento. Então já deve ter uma reintegração de posse aí, ou algum tipo de uma outra ação, né, que veio desencadear aí um assentamento, e o assentamento gerou essa discussão sobre o licenciamento. Então, existem causas por trás aí que a gente pode não só imaginar, se a gente for verificar mesmo, deve ter essa ação mesmo, ou uma ação coletiva, ou até mesmo um inquérito civil, uma ação civil pública. E a gente sabe que tem várias organizações operando, fazendo atrocidades. Uns acham que eles têm razão, outros acham que eles agem de forma irregular. Existe a fraude, sempre nós já verificamos, né? Inclusive em notícias de jornal, que existe a fraude, organizações criminosas mesmo, invadem terras no governo para pegar, né, a escritura pública. Muito pior que os grileiros, né? Eles fazem isso de forma organizada, né? Sabendo de como utilizar, como realizar e como legalizar a sua própria fraude, não é mesmo? Tem que tomar cuidado com isso. Esse não foi o método, eles já estão assentados, né? E prometem aqui criar, fazer a agricultura de própria existência, né? Para sobrevivência e com pouco impacto ambiental, com um estudo sério de impacto ambiental, mas a gente sabe que não é bem por aí. Existem casos e casos, né? E eu mesmo eu procuro todo dia juntar um pouquinho de dinheiro, conseguir comprar meu apartamento e pretendo comprar um sítio, mas nunca de forma invadida ou assentada. Eu sou hipossuficiente, não tenho dinheiro para comprar e nunca pensei em me juntar em nenhum órgão para poder adquirir nenhuma terra, nem subsistir, nem produzir, e muito menos segregar e vender e revender ou alugar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e verificar quais são as razões, né? Aqui não é o mérito, mas
É uma coisa que pode, uma discussão aqui, numa ação direta de funcionalidade, que a gente pode ver N razões de cercear, né, qualquer tipo de atividade buscando realmente a verdade real, tá? E, e buscar nossa maneira de interpretação e como agir nesse caso, tá? Não é somente assentamento, e assentamento de terra seria uma coisa mais grave do que isso, tá? Provavelmente seja algum tipo de uma coisa acontecendo mesmo, né? A gente sabe que da pobreza, da miséria do povo, mas nós temos muitos programas sociais, né? Nós temos a CSLL, que é a Contribuição sobre o Lucro Líquido de Empresas, voltado para o social, o PIS, PASEP, tá? Nós já retiramos 8% de todas as empresas para a Previdência Social. Então, tem o imposto de renda também, parte do imposto de renda tem que ser pensado para a reforma agrária, para os assentamentos. Então, não é uma coisa que a gente tem que ser coniventes. A gente tem que pensar, refletir né, refletir, planejadamente, né, articulosamente. E se realmente for uma coisa, uma fraude, tem que agir com a violência proporcional, né, como a própria lei civil permite, né, a defesa da propriedade de meios proporcionais ao esbulhador ou assim. Eu sou dessa corrente, né, eu sou desses que pensa desse jeito. Então, vamos verificar qual é o voto dos ministros. Acompanhe no canal, tenha uma excelente semana. Muito obrigado, bom final de semana, uma boa noite, até mais.